Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas últimas leituras. Eu já tava até com saudade de fazer esse tipo de vídeo. Mas antes, eu queria comentar, né, gente, sobre essa torre de livros aqui no novo cenário que eu montei aqui. Vocês sabem, né, a maioria das pessoas que me acompanham aqui, que eu guardava todos os meus livros no guarda-roupa. E eu tava precisando de espaço, mas eu não tenho necessariamente um espaço pra montar uma estante aqui no meu quarto, que é uma coisa que eu gostaria muito de ter. Então eu procurei essa alternativa. Se vocês quiserem saber mais de como que foi a montagem, né, dessa estante, uns takezinhos, enfim, mais detalhado. Eu não vou ter como colocar aqui, eu fiz um Reels lá no Instagram, então eu vou deixar aqui o arroba passando do Instagram pra vocês, tá? Quem não me segue por lá ainda, corre lá pra conferir. E é isso, gente, procurem lá nos Reels que tá lá. Foi muito legal, né, meu pai que montou pra mim, então amei, gente, eu tô amando. E aí agora a gente vai ter um pouco mais de cor nesse cenário e vai ter livros também nesse cenário, né? E logo o cenário vai mudar um pouco mais, porque eu pretendo colocar um papel de parede nessa parede aqui de trás de mim. Então, enfim, falei um monte nessa introdução, mas bora para as últimas leituras. E antes eu queria pedir, gente, que se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir, compartilha com uma amiga que gosta de ler romance também. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nada que eu postar. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição todos os livros que eu citar, que eles estão disponíveis lá na Amazon. A maioria tá disponível no Kindle Unlimited. Então, se você ainda não assina, clica nesse link que eu deixo aqui embaixo que você ganha 30 dias de graça para testar. Mas bora para essas leituras, que eu li alguns livros muito bons nos últimos tempos. Bom, vamos lá então, né? Como eu falo em todos os vídeos de últimas leituras, nesse vídeo eu não vou entrar em muitos detalhes sobre cada um desses livros, tá? Porque muitos deles vão ganhar suas próprias resenhas, então eu vou falar muito mais sobre cada um nesses vídeos específicos. Aqui é mais resumidamente uma premissa para vocês entenderem um pouquinho do livro e eu vou dar a minha opinião geral sobre ele. E o primeiro da lista é Império de Paixão e Fúria, da Thay Ferreira. Esse livro eu já tava querendo ler há muito tempo. Ele é uma distopia, né? Então ele passa ali num mundo meio que pós-apocalíptico, onde muitos anos depois da nossa atualidade, se eu não me engano, os personagens das pessoas sofreram meio que umas modificações genéticas, elas têm uns sentidos mais aguçados, elas não têm grandes poderes, mas elas têm mais força, mais agilidade, e a gente tem um mundo distópico onde tem um ditador e tem os rebeldes, né, que luta contra esse sistema. A Ravenna, ela faz parte ela é meio que uma líder ali dos rebeldes, enquanto o Killian, ele é meio que um braço direito desse ditador que é o Nikolai. Então, no momento eles se odeiam, mas eles têm uma história, né, no passado ali entre eles, e a gente vai entendendo ali conforme o livro intercala entre presente e passado, como que eles se conheceram, como que eles se aproximaram, o que levou eles a se odiarem ainda mais hoje em dia, porque fica óbvio, né, gente, que só por eles estarem em lados opostos, eles já têm motivos suficientes para se odiarem, mas, enfim, eles são o casal principal dessa história. Eu gostei muito da forma como a autora criou esses cenários, parecia que eu tava assistindo uma série da Netflix, gostei muito mesmo, gostaria super de ver uma adaptação desse livro, e também eu amei a química do casal. Eu acho que a autora constrói muito bem essa tensão entre os protagonistas, né? Esses momentos que eles estão ali, vai ou não vai, sabe? Que eles querem fazer alguma coisa, que eles querem ficar juntos, mas que eles não ficam por algum motivo. Então eu gosto muito disso. A única coisa que me frustrou um pouco nesse livro foi o final. Eu esperava mais. Eu gostei muito dos plots ao longo do livro, mas eu queria que o final fosse mais claro e não ficasse tão em aberto como ficou, né? Tivesse um pouco ali mais de coisa no final, mas gostei muito do livro, super indico pra vocês. Outro livro que eu li também dessa mesma autora foi Efêmero. Esse livro, ele é meio que um drama com uma comédia, sabe? Porque ele tem tudo pra ser muito triste, mas eu achei ele mais divertido do que eu esperava. Então, eu indico pra vocês, se vocês já ficarem com receio, eu vou explicar a premissa e eu explico por que vocês não devem ficar tão apegados à premissa. A mocinha aqui, ela tem câncer e ela tá pra morrer, gente. É diagnóstico final, ela não tem muito tempo de vida, não tem uma perspectiva boa ali de sobreviver, mas ela conhece então um mocinho, né, através de outras pessoas ali da faculdade. Inclusive, esse livro é um spin-off da Duologia Nebulosos. Se você ler esse e não ter lido a duologia, você vai pegar ali algum spoilerzinho do casal principal da duologia, mas você pode ler de forma independente, não vai te afetar tanto, sabe? Você não precisa ler os outros pra entender esse, então tá de boa. Aí nesse livro, então, a protagonista que tem câncer, ela pede pra viajar com ele, porque ele diz, ele meio que, ele tem uma irmã que estava estudando na faculdade, ele tava só esperando ela se formar pra ele viajar, fazer uma viagem simples mesmo, mochilão, viajando de moto, e ela pede pra ir com ele, só que ela é toda riquinha, né, tem todo o que o dinheiro pode proporcionar. Ele fala, isso não vai dar certo, e ela fala, não, eu quero ir com você. Ele fala, mas e o câncer? Ela
ela desconversa e tal, e pede pra ele, impõe ele algumas regras pra ele levá-la até o final da estrada, pra ele não ficar falando sobre o câncer e pra ele não se apaixonar por ela. Só aí, gente, já fica óbvio que, né, não se apaixone por mim, por quê? Porque eu tô doente. Mas eu acho que ele, obviamente, ele não entende, a gente sabe que no final ali alguma coisa, né, ruim com ela vai acontecer e que ele vai sofrer, mas a gente passa o livro todo, gente, se divertindo, porque é muito gostoso acompanhar o relacionamento deles crescendo, né, se tornando de cão e gato pra uma amizade, pra um flerte, pra uma tensão sexual, então é muito gostoso mesmo. Tem umas cenas bem leves, bem divertidas, às vezes a gente até esquece que ela tá doente, e mais aquilo ainda fica pairando de certa forma. Então, assim, eu gostei muito, inclusive das reflexões que a autora trouxe, né, sobre a morte, sobre a doença. Então, eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Acho super válido vocês lerem. Outro livro que eu li, gente, dessa vez foi um super favorito. Esse eu favoritei com força, que é o livro Perdidos, da Bruna Palazzo. Esse livro é o 4º volume da série Amores Imperfeitos. Embora a série também tenha alguns contos, né, os 4 volumes principais acabem perdidos, então finalizei a série e com dor no coração que não queria. E, gente, o que eu posso dizer sobre esse livro? Aqui a gente tem o Sebastian e a Jordan. A Jordan, ela apareceu ali uma personagem meio que odiada, né, nos outros livros. A gente conhece um pouco mais a história dela agora mesmo, porque não tinha muitas claras tudo que tinha acontecido. Ela tem um passado com o Sebastian, ela tem um passado com o Logan também, por causa de um amigo que ela tinha, que namorou com o Logan. Então, o Logan já meio que perdoou a Jordan, mas o Sebastian ainda não perdoou. Então, eles têm esse relacionamento com o Engato desde quando eles eram novinhos mesmo, e agora ela retornou, ela veio ali pra faculdade em que eles estudam. E, gente, tem um tema muito sensível nesse livro, né? Já vou avisar aqui que é sobre depressão, sobre suicídio. Então, não é um livro fácil, tá? É um livro extremamente que pesa, assim, no drama, mas porque é um tema muito doloroso e real. A autora, ela não passa pano, ela não romantiza. Então, se prepare pra sofrer mesmo, pra chorar. Só que também o livro tem essa leveza, né, da autora, que ela coloca essa turma muito unida e os personagens são muito leais e carinhosos um com o outro. Então, até mesmo eles que se odeiam, né, o Sebastian e a Jordan, vai chegar em determinado ponto que ele vai passar por cima desse ódio, porque ele quer ajudar, né, ele quer estar perto dela. Então, gente, é maravilhoso. Eu não esperava que esse livro fosse ser tão favorito pra mim. Todos os outros livros da série, mesmo que eu não tivesse tanta expectativa sobre eles, eu favoritei. Mas o que acontece? Conforme eu ia lendo, o Sebastian não era o meu protagonista preferido, né, dos meninos. Então, eu não esperava que o livro dele fosse me arrebatar da forma como me arrebatou. Ele era misterioso e tal. Tinha esse negócio de BDSM, né, que ele era meio que um dominador ali, dava uns sinais em outros livros. Mas eu não achei que fosse, meu Deus, ser incrível o livro como foi, os plots. Meu Deus, eu chorei demais com esse livro. Achei muito, muito bom mesmo. Acho que em 5, 10% eu já tava favoritando. Enfim, tava sorrindo de orelha a orelha por ter encontrado mais um livro maravilhoso. Se vocês não leram essa série da Bruna ainda, por favor, leiam. New Adult, eles jogam futebol americano na faculdade, tem essa turma, né, que eles criaram. As meninas também se tornam super amigas. Então vale muito a pena essa leitura. Outro livro que eu li, gente, que dessa vez estava na minha lista há muito tempo e que eu sei que vocês estavam curiosos para saber minha opinião sobre, é A Destruição de um Homem, da Thalissa Bettinelli. Esse livro é o primeiro de uma duologia de romance dark. Eu sabia que tinha alguma coisa ali de máfia, mas eu não imaginava que ia ser dessa forma que a autora ia trazer a máfia no livro, né? Eu vou explicar pra vocês. Mas aqui então a gente tem o Enzo e a Anya. Eles são irmãos. E sim, gente, é um romance tabu também, além de um romance dark, porque eles são irmãos, né? Assim, ninguém me deu o papel do exame de sangue, ninguém me mostrou, na verdade, pra eu saber se eles são irmãos ou não. Alguma coisa fica subentendido que pode ser algo ali que a gente não espera ainda. Pode ter esse plot, eu não li sobre, né? Não vou também dar spoiler, caso eu tenha lido. Mas eles são em 3 irmãos, né? Tem o... Ai, meu Deus, como é que era o nome do outro irmão? Não vou lembrar agora. Mas aí tem o Enzo, tem a Ana e tem esse outro irmão. E a Ana, ela não foi criada com eles, né? O pai criou esses 2 irmãos pra um dia atingirem um objetivo, entrar na máfia, né? E tomarem o que é deles. Enquanto a Anya, ela foi agredida, ela foi deixada de lado, a mãe dela tinha depressão, então ela conviveu muito com a dor. E quando o pai morreu, ela foi embora. Então, muitos anos depois, ela retorna e ela tem essa coisa com o Enzo, que vocês vão entender conforme vocês lerem o livro, porque eu não vou dar spoiler de como eles se aproximam, mas fica esse relacionamento ali problemático entre os dois, obviamente, é um tabu, mas em romance dark pode tudo, gente. É aquilo que eu sempre falo, pode tudo, então se você gosta, leia, se você não gosta, não leia. E o que acontece? O que eu gostei muito nesse livro foi a forma inusitada, assim, porque pra mim, que já li alguns romances de máfia, tem sempre meio que um passo a passo ali, geralmente o protagonista já nasceu dentro desse contexto, dentro dessa máfia, ele já é fodão, ele já é cara que manda em tudo, então a gente já meio que é uma coisa batida, você já
sabe meio que esperar. Dessa vez, o nome tem tudo a ver com o personagem, com o livro, porque a autora, ela traz um personagem que, apesar de ter muito dinheiro e poder, ele não é um mafioso. Apesar dele ter sofrido muito na mão do pai, né, do pai ter sido rígido e ter feito ele viver certas experiências ali cruéis, ainda assim, ele não é um mafioso. Então, pra ele entrar nessa máfia, ele realmente vai ter que se destruir como um homem, como com todas as morais, a moral que ele tem, sabe? Ele vai ter que mudar completamente. Então, no início ele é uma pessoa e no final ele é outra. O que eu gostei muito desse livro é justamente essa trajetória, né, do personagem. Eu gostei sim do relacionamento ali entre ele e a Anya, mas eles não ficam juntos mesmo pela maior parte do livro, porque foca muito no Enzo e na jornada da Anya também separadamente dele. Mas o segundo provavelmente vai unir esses personagens de novo e vai trazer outros plots muito interessantes. Eu tô muito curiosa pro segundo livro, eu vou acabar lendo. O porquê que eu não já peguei o segundo em seguida é porque o primeiro foi bem grandinho, gente. Se eu não me engano, no Kindle, né, na contagem do Kindle, ele tem por volta de 1000 páginas, quase 1000 páginas, não sei. E eu achei ele bem extenso, em alguns momentos eu senti que ele se arrastou um pouco pra mim. Uma coisa que eu tenho, uma relutância que eu tenho com a escrita da autora que eu percebi em Celibato, que foi um livro que eu abandonei. O que que acontece? A premissa, né, toda a narrativa, toda a história que ela cria é muito interessante. Só que eu ainda tenho alguma coisa ali que me pega, gente, que eu não sei. Alguns diálogos parece que são repetitivos, sabe? Porque, por exemplo, a Anya e o Enzo, eles têm esse relacionamento problemático, né? Quando eles se dão conta que eles estão atraindo um pelo outro, eles sabem que isso não é legal, que eles são irmãos. Eles têm essa moral com eles, então eles ficam se questionando o tempo todo. E é normal se questionar o tempo todo, mas eu sinto que os diálogos são sempre os mesmos, sabe? Quando eles se conversam, fica uma coisa, ai, tá bom, já entendi, já que você sente assim. Enfim, mas isso é a minha única ressalva em relação à escrita, então eu não sei se nos próximos livros, se no próximo livro vai continuar sendo assim pra mim, se outros livros da autora vai continuar sendo assim pra mim. Eu tô comentando porque foi algo que eu já tinha sentido em Celibato, que foi uma coisa que me fez abandonar Celibato. Nesse livro eu senti menos isso, muito menos, tanto que eu continuei presa na história, eu continuei apegada aos personagens e a tudo que estava acontecendo, mas ainda assim eu senti um pouquinho daquilo que eu tinha sentido antes. Então, é a minha única ressalva contra esse livro, mas é sério, gente, eu gostei muito mesmo e eu com certeza vou ler o próximo. Agora, um livro que eu também tava agoniada esperando e que quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo essa série, é Chamas Proibidas, da Tamires Barcelos. Esse livro, se eu não me engano, é o 3.5 da série Flames Wolves, tá? Então a gente teve ali A Chama Entre Nós, Chamas na Escuridão e Chamas da Liberdade. E agora a gente tem Chamas Proibidas, que é o conto do Dre. Quem leu no terceiro livro, né? Porque primeiro de tudo, gente, se você não leu essa série, é uma série de romance com motoqueiros, tá? Então tem ali alguns temas entre os livros, Amor Proibido, Age Gap, tem um romance gay que é o terceiro livro, né? Que são 2 homens, então assim, maravilhoso, gente, perfeito. E no terceiro livro, a gente viu que surgiu, né, uma personagem nova, e ela era mulher do xerife, né? Ela era esposa do xerife novo da cidade. Só que esse xerife, ele era inimigo desse clube. Então o Dre, ele conhece, ela chama Raquel Mary, mas a gente chama ela de Mary porque é como ela quer ser chamada por ele. Então, o Dre conhece a Mary por causa, né, que ela chega na cidade e ele descobre que ela é esposa do xerife. Só que ela sofre abusos. No terceiro livro, a gente já meio que sabia sobre isso, porque o clube fica sabendo também, né, ele conta pro clube. Só que a gente não sabia como que eles tinham se conhecido, qual que era, enfim, né, a relação entre eles, como que foi se deu essa relação, porque o xerife morre e então eles vão poder ficar juntos. Então, nesse conto, a gente sabe como eles se conheceram, como eles têm esse relacionamento e sabe já que o xerife vai morrer em determinado ponto, mas a gente vê após também, né, a morte do xerife, como eles ficam juntos depois. Então o conto, apesar de ter ali uma previsibilidade, né, de que o marido dela vai morrer e tal, a gente sabe não sabe como eles conheceram, não sabe praticamente nada, então é tudo muito novo. E, gente, eu amei. Apesar de ser um conto, a autora não economizou nas páginas, e eu amei isso, porque ela consegue, mesmo sendo um conto, fazer parecer um livro, sabe? Teve começo, meio e fim, um desenvolvimento maravilhoso. Eu amo a escrita dessa autora. As cenas hot, meu Deus do céu. Tem uma cena de homenagem dele, né, dele e dela com o Ralph, que não é um grande spoiler, porque a própria autora colocou isso uma vez lá nos stories dela, que ia ter essa cena. Eu já tava ansiosa por ela. O Ralph é maravilhoso, é um personagem que eu quero muito ler o livro dele, inclusive é o próximo, que sai ainda esse ano. Ai, que maravilha. E, gente, é isso. Não vou falar muitos detalhes, também vou fazer resenha desse livro, então se você quer ler essa série, gente, pelo amor de Deus, lê essa série. Ele é um dark, eu posso considerar como um dark, porque os protagonistas, se eles precisarem matar pra, enfim, né, pra viverem em segurança ali, por causa do, né, tem todo um negócio de inimigos, eles fazem os corre deles, mas ainda assim não é um romance dark, pesado, sabe, uma coisa, é realmente porque eles
eles vivem sim num mundo, entre aspas, de crimes, eles fazem coisas que moralmente não seriam aceitas, mas ainda assim eu não considero um super romance dark em que você vai ter, enfim, muitos gatilhos, muita coisa, não, é uma coisa muito mais leve. Então, sério, se você quer começar a ler um romance dark, um romance um pouquinho mais dark, uma coisa mais diferente, e ainda assim se apaixonar com essa turma que a autora criou, com certeza essa série é perfeita pra você. Agora, um livro que não tem romance hot, né, mas que eu tava pra ler fazia muito tempo, gente, eu sinto que eu bati uma meta esse ano, que foi ler Daisy Jones e The Six, da Taylor, porque esse livro tava na minha lista há muito tempo, eu já tinha comprado ele numa Black Friday de muitos anos atrás, entendeu? Então eu tava precisando ler esse livro mesmo, até porque eu queria assistir a adaptação, mas eu queria ler o livro antes. E aí, a teimosa que sou, li Amores Verdadeiros primeiro, li Desde de uma Traição da autora, mas não tinha lido Daisy Jones. Todo mundo fala de Daisy Jones, todo mundo fala de Evelyn Hugo, mas eu não tinha lido. Até porque, gente, não é o meu forte, né? Eu gosto mesmo de romance hot, fantasias, até fantasia eu leio muito pouco, se for ver, mas o meu ramo aqui de leitura é um new adult, entendeu? É um romance mais fofinho, uma coisa mais casalzinho. E Daisy Jones, apesar de eu saber que tinha uma história ali muito envolvente, né, com os protagonistas e tal, eu não tinha muito o que esperar. Todo mundo me falava que, você fica apaixonado pela banda, você imagina que a banda existe, você consegue visualizar tudo, parece que você tá sentindo a emoção. Eu ficava, tá, mas que mais, né? Então, assim, fui ler pra saber, porque a série eu queria assistir muito, né? E realmente eu achei que ficou muito linda. Vou fazer um vídeo comparando o livro e a série pra mim, tá? Na minha opinião. Mas, o que eu posso dizer sobre esse livro? Gostei. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas. Mas não foi um super favorito, não foi umas 5 estrelas pra mim. Eu gostei muito da forma como a autora escreveu o livro, né? Que foi através de entrevistas. Então, fica bem dinâmico. Os diálogos, fica meio que um diálogo, sabe? Parece que você tá lendo o livro completo ali através de diálogos, porque eles vão completando, assim, meio que a frase um do outro, mesmo sendo cada um sendo entrevistado de forma aleatória, enfim, separadamente. E você consegue, a autora conseguiu, através de entrevistas, construir a história inteirinha da banda, todo o passo a passo, e ela vai realmente criando essa tensão de que, alguma coisa ali vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, porque a gente sabe que em determinado momento ali a banda estourou de sucesso, mas ela se rompeu. Então, como que ela nasceu, como que ela cresceu e como que ela uniu a Daisy, né, Jones, porque é os The Six e a Daisy Jones. Então, como que eles se uniram, como eles se conheceram e como que eles se relacionaram até se separar. Então, eu achei muito interessante ali a forma como a autora trabalhou nesse livro, mas não foi um super favorito. Agora, outro livro que eu li também agora mais recentemente, né, foi Sedução, da Tracy Wolfe, que esse também é, se eu não me engano, o 4º volume de uma série, né, que é a série Crave, da autora. Eu gosto muito dessa série. Paixão foi eleito o meu livro favorito do ano passado. É um romance jovem, fantasia jovem. Então não esperem cenas hot, tá? Vai ter ali uma tensão entre casal, vai ter um romance muito gostoso de acompanhar, mas não é um romance adulto. Mas eu gosto muito, muito mesmo dessa série. E todos os livros dela são imensos, mas eu continuo amando e continuo lendo e continuo esperando pelos próximos volumes. Não reparem o cachorrinho deitado aqui atrás. Em Sedução, eu não gostei tanto assim quanto Paixão, obviamente, né? Não gostei tanto quanto Paixão. E Cobiça, que foi o 3º livro, eu achei o final um pouco mais emocionante. Nesse livro de sedução, eu percebi que a história é muito boa, ela me prendeu pela maior parte do livro, um pouco mais até do que em Cobiça, que foi o livro anterior, mas no final, apesar de ter algumas cenas mais tensas, hilárias, enfim, era uma tensão, ao mesmo tempo você tava desesperado, ao mesmo tempo você dava risada, porque eram umas coisas muito fora de contexto, assim, muito estranhas acontecendo. E no final também uma coisa mais pro drama, mas eu não consegui me emocionar, eu acho que um pouco por causa disso, porque a autora ficou transitando ali entre uma cena mais ou outra divertida, uns diálogos mais divertidos e uma coisa mais tensa. Então eu não consegui entrar nesse clima e me emocionar e chorar como eu chorei em Cobiça, que foi uma coisa construída ali, né, enfim, pra ser realmente extremamente dramática. Mas eu gostei muito desse livro. Eu tô muito, muito, muito mais ansiosa agora pro próximo, porque o próximo ele tem uma ligação lá com Paixão, que é o meu livro favorito da série. Então eu tô muito esperançosa de que vai ser outro livro favorito dessa série. E se você não leu ainda e você quer dar uma chance, né? Como eu falei, essa série é uma fantasia, ela tem romance, tem bastante ação também, tem muita aventura ali, porque eles estão sempre tentando resolver algum problema. Tem vampiros, tem dragões, tem bruxas, lobos, tem seres de todo tipo, gente. É maravilhoso. E inclusive, se eu não me engano, vai ter adaptação, tá? Do primeiro livro. Não sei se vai ser série, não sei se vai ser filme, mas pelo que eu vi na internet ele vai ter adaptação. E eu quero muito, eu gostaria muito que fosse uma série pra, enfim, pra algum streaming, Netflix, Prime, porque eu ia amar ver todo esse cenário do Alasca, todas essas aventuras que eles passam, enfim.
muito ansiosa e com vontade de assistir essa adaptação logo. Mas outro livro que eu li, que na verdade é o primeiro de uma série, né, gente? Eu tô lendo muitas séries ultimamente. Me desculpem, porque eu sei que vocês gostam também de livros únicos, mas séries é complicado. A gente começa ou para ali pela metade e depois continua, ou já lê tudo uma vez. Essa série que eu comecei é uma série que só tem em inglês, tá? Então já vou avisar aqui, porque muita gente vem me perguntar nos comentários. Ah, Rafaela, como que eu baixo o livro? Gente, eu não posso passar pra vocês livro pirata, pelo amor de Deus. É óbvio que se vocês procurarem na internet, talvez vocês encontrem ali alguma tradução não oficial do livro, tá? Há muitos anos atrás eu lia dessa forma, hoje, graças a Deus, consigo ler inglês, porque, né, treinei meu inglês e tal, consigo ler. Mas ainda assim, eu não posso recomendar esse tipo de coisa pra vocês. Então, não me peçam, onde eu posso baixar o livro? A forma oficial é a Amazon. Então, o livro está disponível na Amazon em inglês. Se eu não me engano, ele está no Kindle Unlimited. Então, vou deixar o link dele aqui embaixo. Se vocês baixam pela Amazon, né, no Kindle Unlimited, ou compram um e-book, eu não sei se no celular vai ter essa alternativa, tá? Mas no Kindle eu sei que tem. Tem uma opção lá em que vocês conseguem... Não, se eu não me engano, no celular tem também, porque eu já testei isso. Você consegue selecionar a página inteira e pedir a tradução do próprio Kindle, então ele te traduz. Só que fica pequenininho, então é um saco ficar lendo pequenininho dessa forma. Ainda assim, é uma alternativa, tá? Para você ler de forma oficial. A autora ganha ali, né, por você ter lido pelo e-book, lido pela Amazon, então você tá ajudando e contribuindo com a autora, isso é muito legal. Mas vamos torcer para um dia alguma editora notar essa série e trazer pro Brasil. Eu já vou deixar, eu já deixei a capinha passando aqui pra vocês, né, que eu tô falando, não falei o nome. O livro é Lawless, se não me engano. Eu não sei se é assim que fala, gente. Eu leio e eu pronuncio da forma que a minha cabeça quer, entendeu? E esse livro é o primeiro livro da série Still Demons MC. Então, essa autora Crystal Ash também estava há muito tempo na minha lista de leituras. Tem toda uma premissa que eu gostei muito, bem diferentona mesmo. Ela traz ali um clube de motoqueiros. Oh, meu Deus, a Rafaela lendo mais um livro de clube de motoqueiros. Calma, gente, calma, que dessa vez é diferente. O que acontece? Aqui a gente tem uma grande... A própria autora fala isso, tá? Não sou eu que tô falando. É uma mistura entre o Conto da Aia e Sons of Anarchy. Ou seja, quem conhece as duas séries, né? Sons of Anarchy é uma série de motoqueiros que, né, enfim, passou na televisão, que tem ali alguns streams pra vocês assistirem, não sei. Mas é uma série de motoqueiros, fodões e tal. E tem o Conto da Aia, que se você já assistiu ou não assistiu, vou dar uma resumida aqui pra você. É uma série distópica, né, que se passa num país chamado Estados Unidos, aonde os direitos das mulheres acabaram. Então as mulheres são subjugadas, as mulheres são usadas apenas como reprodutoras, apenas pra servir aos homens. Então elas perderam o direito de ler, perderam o direito de trabalhar, perderam o direito a tudo, tá? Então, elas são abusadas, elas são estupradas, enfim, sabe? Tudo isso e um pouco mais. Nessa série aqui de livros, a gente vai ter esse contexto mais ou menos inserido. Eu comecei a ler e não é, meu Deus, um super conto da Aia, tá? As mulheres são sim exploradas, elas são sim subjugadas, elas não podem trabalhar. A protagonista aqui trabalha de uma forma ilegal, porque ela conseguiu terminar os estudos dela. Ela se formou exatamente quando ela perdeu todos os direitos, quando a lei foi aprovada no estado em que ela estava. Muitas pessoas do país conseguiram fugir, mas, né, ela não fugiu, ela não tinha essa condição, e hoje ela trabalha de forma meio que legal. Ela é uma médica, formada em médica / enfermagem, então ela atua como, ela dá os serviços dela em troca de alimentação e moradia, mas ela tá sempre correndo risco, né, e perigos, ela já faz alguns anos que tá nisso, então ela pode ser capturada a qualquer momento, vendida, enfim, um monte de coisa. E ela acaba se encontrando com esse clube de motoqueiros, que se mostra ali um pouco diferente do que ela espera, né, porque eles têm toda essa pose de homens maus, mas ao mesmo tempo eles pegam ela, amarram ela na garupa e levam ela embora, e na verdade eles querem tratá-la bem, e é um livro que vai ali desenvolver um harém reverso. Então, quem também não sabe o que é harém reverso, gente, é quando a mocinha tem vários pares românticos e ela fica com tudo. Se eu não me engano, ela vai ter 4 pares românticos, tá? Então, nesse primeiro livro, um deles é mais desenvolvido, mas tudo leva a crer ali que os outros 3 amigos dele vão ficar com ela também. Então, eu vou vendo isso ao longo da série, provavelmente. Eu gostei muito desse livro, é um livro super curtinho, pelo que eu vi, todos os livros da série são curtinhos, mas achei a história muito bem construída, o cenário, as cenas de ação, sabe? Realmente foca ali em momentos de tensão. Então, eu gostei muito. As cenas hot também, achei que ela não tem muita cena, os livros não tem muitas cenas hot até o momento, mas eu achei muito bem feitas as que tem. Então, assim, super indico pra vocês também, caso vocês consigam ler aí de alguma forma, tá bom? Mas é isso, meus amores. Me conta aqui embaixo nos comentários quais esses livros você já leu, qual você ficou curiosa pra ler. Me conta aqui embaixo. Beijos, até a próxima e tchau, tchau.